Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a febre escarlatina, a doença escarlatina, que aliás vem acontecendo, alguns surtos notificados aí pela mídia, em algumas cidades de Minas Gerais, e um aumento de casos, tá bom? O que se trata, do que se trata a escarlatina? Vamos lá, antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha, isso é fundamental para que a gente possa aqui estar compartilhando e manter esse trabalho, tá? O YouTube cobra isso pra gente, é o mínimo que vocês podem fazer de feedback. Vamos lá, a escarlatina é uma doença infecciosa bacteriana causada pelo Streptococcus pyogenes, né? Ou Streptococcus, também conhecido como do grupo A. Bem, é uma bactéria que vai ter como sintomas, né, uma infecção. Começa com uma febre aí às vezes alta, associada a um mal-estar e uma dor de garganta. A criança começa a se queixar de dor de garganta. Por volta do segundo, terceiro dia de doença, aparece uma vermelhidão, placas vermelhas no corpo dessa criança, que aliás é uma característica marcante da escarlatina, chamado exantema, essas placas avermelhadas. Diga-se de passagem, o exantema, essas placas avermelhadas, elas são comuns em várias outras doenças, até doenças virais também, assim como doenças bacterianas. Só que o padrão do exantema, dessas manchas avermelhadas da escarlatina, é a grande dica, talvez aí a característica mais marcante que vai ajudar a auxiliar o diagnóstico do médico, que como nós falaremos à frente, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, com base nos sinais e sintomas. Então, como é o exantema, a vermelhidão da febre escarlatina? Começa então por volta do segundo dia, terceiro, manchas avermelhadas que começam no tronco, pescoço. Essas manchas vão progredindo, ou seja, aumentando para a face e região dos membros, extremidades. No rosto, pode acontecer uma vermelhidão mais intensa na região das bochechas, malar, e fica em volta dos lábios uma palidez, que é chamada palidez perioral, tem até um sinal, né, conhecido na medicina, que não convém aqui nomes técnicos, mas essa palidez aí, essa pele em volta dos lábios esbranquiçadas, enquanto em volta, né, na região aqui das bochechas, a malar, está bem avermelhado. Outra característica do exantema é que há regiões de dobras, como axilas, a região das dobras do cotovelo, né, na face interna dos cotovelos aqui, então uma vermelhidão mais intensa, às vezes umas linhas de vermelhidão, né, região da axila, dobras de cotovelo e região inguinal. Tem uma outra característica também. Pode acontecer, é comum, a mudança da textura da pele. Essa textura vai ficando áspera e ganha até um nome, a pele em lixa, né? Que o médico passa a mão, né? Você pode sentir como se fosse grãozinhos, né? Uma pele como areia, né? Áspera, como se fosse uma lixa mesmo. Então vai ganhando esse aspecto de lixa, né? Com a progressão do exantema. Em uma fase mais tardia, pode acontecer descamação de pele, uma descamação fina das extremidades, da pele, dos dedos, né, das mãos e plantas do pé, uma descamação. Tá? Então, perceba que tem um exantema, essas características bem específicas. E eu ainda não falei de uma alteração que também é muito patognomônica. O que é patognomônica na medicina? É aquele sinal que nos chama a atenção e diz, opa, isso aqui é uma febre escarlatina, que é uma alteração na cavidade oral, na língua da criança. A criança apresenta a chamada língua em framboesa, ou eu prefiro chamar uma língua mais de morango. Talvez esse termo framboesa venha de fora, a gente não tem tanta framboesa aqui no Brasil, mas é uma língua que é extremamente avermelhada, com aqueles pontinhos, como se fosse aqueles pontinhos de uma framboesa, mas no morango também tem, né? Bem intensa, vermelha, às vezes fica um aspecto como se fosse inchado, e com esses pontinhos, assim, lembrando uma framboesa ou um morango. Pode haver pequenas petequias, que são manchinhas avermelhadas, que são hemorrágicas, né? Lá no palato mole, que é no céu da boca, no fundo da boca lá, já indo para a amígdala, lá no final da garganta aqui,
né? A gente olha com a lanterna e vê manchinhas avermelhadas, que são petequias. Tá? Então tem muita característica. Olha como a clínica ela é rica. Vamos lá, gente. Então, como é o tratamento? Bem, o tratamento é à base de antibióticos. Tem um detalhe que eu não comentei na clínica, o surgimento, a idade mais comum dessa febre escarlatina, que é em crianças em fase escolar, ou seja, a partir dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, e até a adolescência, 5 a 15 anos de idade. A febre escarlatina não é comum em lactentes, que é o que? Menores de 2 anos. Crianças muito jovens, a gente tem muito raro, ou seja, é pouco provável suspeitar, a gente não suspeita tanto de febre escarlatina, é muito incomum. Vamos voltar para o tratamento. O tratamento é a base de antibiótico e as penicilinas é o grupo principal de tratamento, de escolha do tratamento. As penicilinas aí, que podem ser injetáveis, né? O bezetacil é o velho comum bezetacil. E diga-se de passagem, eu como médico, acho que médico brasileiro, que a gente tem muita complicação que eu vou falar das infecções estreptocóccicas, um bezetacil ele é muito efetivo, porque uma dose é suficiente para o tratamento e a gente vai manter esse antibiótico correndo no sangue aí, no bezetacil, por 2, 3 semanas. Então, ao invés de um antibiótico oral, que vai ser utilizado lá por uma média pelo menos de uns 10 a 14 dias oral, o que é bem chato você manter uma criança usando um antibiótico oral por um tempo mais longo, dependendo do tipo de aceitação da criança, se a criança é ruim de tomar antibióticos, se a família esquece, esse antibiótico tem que ser usado muito direitinho até o final da doença. Porque no início, logo depois de uns 2, 3 dias de antibiótico, a criança já fica muito bem. Portanto, tem uma resposta à antibiótico terapia muito boa. Essa é a notícia boa. É uma doença, então, de diagnóstico não tão difícil, pode ser confundida com outras doenças exantemáticas, ou seja, doenças que aparecem com essas vermelhidões no corpo, mas tem muita característica, né, da exantema escarlatina que avisa ao médico que é uma suspeita de escarlatina, mas com o uso do antibiótico tem uma excelente resposta. E essa excelente resposta implica o quê? Redução das complicações. E aí, por fim, que a gente vai falar por que a gente tem que ter cuidado, né, na escarlatina. Porque a progressão da doença sem o tratamento, sem o uso do antibiótico, vai levar a complicações. Essa criança pode fazer infecções, né, na garganta, uma infecção complicada com abscesso periamidaliano, ou até chegar em complicações sistêmicas, que as toxinas das bactérias e a própria bactéria vão causar lesão à distância, muito longe aqui das amígdalas, vão chegando até o coração, como, por exemplo, a doença reumática, a febre reumática, que é uma complicação mais temida de todas, causada pela mesma bactéria, né, o Streptococcus, e é por isso que a gente deve tratar usando antibiótico em tempo certinho, né? A criança tem resposta muito boa e a chance de ter uma febre reumática é mínima se tratar adequadamente. Essa é a boa notícia. Então, não tem motivo para pânico. É uma doença que não é uma doença nova, não tem nada de novo, certo? De vez em quando surge alguns surtos, tá? A gente tem que ficar ligado, só isso, tratar adequadamente. E, por fim, vamos falar só da prevenção. Tem alguma forma, Daniel, de prevenir a escarlatina? Bem, o que de fato a gente sabe é que medidas de higiene. Só o fato de tomar banho, né, lavar as mãos, o ato de lavar as mãos, que a gente já deveria ter aprendido muito bem com a pandemia, lavar as mãos regularmente, repetidas vezes, nós adultos, nós que cuidamos das crianças, lavar as mãos várias vezes ao dia. Evitar pegar, né, na face, na boca, no nariz, nos olhos, né, é uma forma de contágio, o contágio através de gotículas. Então, falar perto e essas gotículas que a gente expele pelo ar aqui, que trazem a bactéria e contaminam de uma pessoa para outra. É muito difícil você ensinar uma criança a não colocar a mão na boca, na face, mas você pode ajudar lavando as mãos regularmente. Com essas medidas de higiene já vão ajudar bastante, tá bom? No mais, é isso aí, sem pânico, uma doença de fácil tratamento e, se tratada, com mínimas, ínfimas, né, poucas
complicações. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Compartilha isso aqui com outras famílias, que pode ser útil, né? E além de estimular o nosso trabalho. Um abraço.